Abra sua Bíblia, meu querido irmão, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional e depois também farei a leitura na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Na Nova Versão Internacional a gente lê assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora eu vou estar lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Nós estamos no mês da juventude e nós estamos encerrando este mês, e o tema que foi escolhido pela juventude é Todos por um. Nós já falamos sobre todos por uma paixão, todos por uma missão, todos por um compromisso. E nesta manhã eu gostaria de refletir com os irmãos de tal forma que nós venhamos entender a ideia de todos por um ministério. E a gente precisa entender, talvez, o significado de ministério. Por isso que a minha palavra nesta manhã é o que a Bíblia diz sobre o ministério. O que a Bíblia diz sobre o ministério? O texto que o apóstolo Paulo usa para alertar, ensinar, doutrinar a igreja em Éfeso, ele deixa claro que existe ali vários ministérios, várias áreas em que as pessoas podem trabalhar, podem servir. Mas o interessante é que quando a gente lê esse texto, a gente acha que a designação destes ministérios, destas áreas, elas são específicas para algumas pessoas. Por exemplo, ele disse o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E a gente para por aí. Porque normalmente a gente entende que ministério é o ministério do pastor fulano de tal, é o ministério do missionário fulano de tal, é o ministério do evangelista fulano de tal, é o ministério do ministro de música fulano de tal. E a gente para nessa primeira parte do texto, entendendo que essa divisão destes ministérios, destes serviços, eles devem ser designados a algumas pessoas específicas. Mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí. Ele diz o seguinte: depois que ele terminou outros para pastores e mestres, qual era o fim? Qual era o objetivo? Qual era o resultado? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? É a família Santos? Quem são os santos? Os santos, a igreja de Jesus. Os santos somos nós. Aí a gente teria que entrar numa outra ideia, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de santidade, né? Daquela pessoa que tem aquela cara séria, sisuda, que quando ela vai orar, ela coloca a mãozinha uma com a outra, parece que falta só uma auréola para estar na cabeça daquela pessoa, para ela ser santa, categoricamente. A gente crê, muitas vezes, a gente foi ensinado assim. A nossa cultura, ela fala sobre isso, sobre esse tipo de santidade. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A santidade na Bíblia significa o quê?
a consagração, vidas consagradas. São pessoas comuns, pecadores, que têm as suas vidas consagradas. Isso é santidade. E aí o texto nos diz então que os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os mestres, têm o fim de quê? De preparar os santos. Preparar a igreja para o quê? Para a obra do ministério. Para a obra do ministério cristão, conforme, ou do serviço cristão, conforme a nova tradução da linguagem de hoje nos traz. Então, meu irmão e minha irmã, a gente tem que começar a entender que ministério não é uma função específica ou designada. Ministério significa servir. A palavra grega que nós temos no Novo Testamento, que traz inclusive o termo diáconos, é a palavra de serviço, servir. Ministério é igual a servir. Ministério é usar o que Deus deu a cada um de vocês para servi-lo e para suprir as necessidades dos outros. Isso é ministério. A igreja do Senhor Jesus, todos são ministros. Todos devem servir. Você foi salvo para servir e não para ficar sentado esperando o céu. É algo que eu li e isso me impactou, porque muitas vezes a gente tem aquela compreensão de que agora eu sou salvo e está tudo bem, já o que eu precisava fazer eu já fiz. Sim, o primeiro passo você já deu, né? Permitindo Jesus entrar no seu coração, aceitando Jesus como seu Salvador, você recebeu a salvação. Mas agora eu vi a pergunta. Quando você recebeu a salvação, você entendeu o seguinte, que se você morrer, você vai para o céu, não é isso? Você recebeu a salvação em Cristo Jesus, você entendeu que você era pecador, sua vida aqui é passageira, e se você morrer, você vai para o céu, ok. Deus te deu a salvação através de Jesus. Se Deus quisesse te levar para o céu, Ele não tinha te levado logo depois de ter te dado a salvação? Pensa comigo. Se Deus quisesse você no céu agora, logo depois da sua salvação, Ele tinha levado você para o céu. Mas Ele não fez. Sabe por quê? Porque, meu irmão, você tem um ministério aqui na terra e nessa igreja, e você tem uma missão no mundo. Nós fomos salvos, então, para poder entender que estamos aqui não para ser servidos, mas para servir. E a gente ministra, ou nós servimos em 3 direções. A gente serve ao Senhor, conforme Atos capítulo 13, versículo 2. Tudo que nós fazemos, tudo que a gente está trabalhando aqui na igreja, tudo que você faz, em primeiro lugar, você faz para o Senhor. A gente precisa compreender isso. Irmão, quando você está ali dentro, arrumando as cadeiras para uma reunião que vai acontecer, você está fazendo isso, não só para poder deixar arrumadas as cadeiras, para o pessoal chegar e encontrar tudo organizado, mas você está fazendo isso para o Senhor. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, quer seja um serviço laboral, algo que a gente precisa fazer mesmo com as mãos, com os pés, ou quer seja algo intelectual, que a gente está pensando, está escrevendo, está trabalhando, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Por quê? Porque Deus nos deu capacidade para isso. Por isso que eu disse que ministério é usar o que Deus me deu para servi-lo e para suprir as necessidades dos outros. Então, em primeiro lugar, nós ministramos, nós servimos ao Senhor. Em segundo lugar, nós servimos aos outros, aos crentes, aos outros irmãos. Nós estamos juntos com os outros irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16, ele fala exatamente do amor que foi revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que, por causa disso, nós precisamos estar ajudando, nós precisamos estar cuidando uns dos outros irmãos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você está servindo na igreja, quando você está servindo no ministério que o Senhor deu a você, você está servindo também aos outros irmãos que estão ao seu redor.
Mas existe uma terceira área em que nós podemos ministrar, podemos servir aos não crentes. Aos não crentes, aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Eu não vou dizer que aqueles que não ouviram de Jesus, porque muitas vezes eles já ouviram de Jesus, mas ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. E a gente pode servir aos não crentes. Por exemplo, aquele trabalho que foi realizado ontem em Nova Cobilândia, ali aquele projeto de ação social, que foi capitaneado pelo nosso seminarista José Carlos, e juntamente com uma equipe e vários membros da nossa igreja, estivemos ali, e também com alguns profissionais, profissionais liberais, né, advogados. Tivemos ali o pessoal da UVV, da Universidade de Vila Velha, para poder aferir pressão, medir glicose, dar instruções sobre até uma melhor alimentação. Tivemos o pessoal da Excelsa participando ali também, e não só participando, como orientando as pessoas, mas também fazendo doação de lâmpadas de LED para cada pessoa que ali comparecesse, levando a sua conta de luz. Tivemos pessoas cortando o cabelo, tivemos pessoas ali entretendo as crianças, tivemos palestras para as crianças, palestras para as mulheres, para os homens. Enfim, vários foram os serviços oferecidos naquele movimento, que partiu aqui da nossa igreja, e aquilo foi para quê? Para que nós pudéssemos estar alcançando aquela comunidade, servindo aquelas pessoas. Isso é ministério. Por isso, irmãos, a gente tem que entender que ministério não tem nada a ver com função, não tem nada a ver com cargo eletivo. Porque eu sou pastor, então o meu ministério é servir ao Senhor. E se eu estou servindo na posição de pastor, porque foi a capacitação e o dom que Deus me deu para poder estar aqui. E o dom não é o dom de ser pastor, porque não existe esse dom de ser pastor. Existe o dom do ensino, existe o dom do cuidado. Então, aí transforma-se no ministério pastoral, deste ministério de cuidado. Então, ministério não tem nada a ver com a função. Eu sou secretária da igreja. Esse é meu ministério. Essa é uma área que você está servindo. Mas o seu ministério tem a ver com você, com aquilo que Deus deu para você, com as capacidades que Deus deu para você, com as habilidades que Deus deu para você, com os dons espirituais que Deus deu a você. E eu quero deixar claro aqui que dom espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã, você recebe de Deus, você ganha de Deus, você não pede a Deus, porque Deus dá conforme a liberalidade que Ele tem e conforme a necessidade que Ele vai querer suprir em determinados lugares. Então, o dom espiritual, ele é um presente de Deus para todos nós, e todos nós recebemos. Todos nós, quando aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, a Bíblia nos diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e nós recebemos dons espirituais. Você pode receber um dom, ou você pode receber mais de um dom. Existem vários dons espirituais. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, também encontramos em Efésios. Nós encontramos a respeito dos dons espirituais. Mas o dom é dado a Deus. Então não adianta você ficar pedindo: Senhor, me dá o dom do ensino, me dá porque eu tenho chamado para o ensino. Você tem que rever a sua oração. Porque se você não está ensinando, e você quer ter o dom do ensino, você tem que rever. Porque Deus te deu um dom, você tem que descobrir qual é o seu dom, para você servir ao Senhor na melhor da sua performance. Porque quando nós servimos a Deus com aquilo que Ele nos deu, nós fazemos o melhor para o Senhor. Agora, qual é o seu dom? Uma outra coisa, não existe em igreja nenhuma uma pessoa que tenha todos os dons espirituais numa única pessoa. Não existe. Sabe por quê? Porque o dom espiritual que é dado por Deus é para glorificar ao Senhor e para edificar a igreja. Se uma pessoa tivesse todos os dons espirituais, ela não precisaria da igreja.
ela se bastaria. Mas Deus, na sua imensa bondade e sabedoria, Ele deu dons variados às pessoas. Então, meu querido irmão, se você quer pedir alguma coisa a Deus, peça o fruto do Espírito. E isso você pode pedir a Deus, o fruto do Espírito. Mais amor, mais alegria, mais paciência, mais humildade, mais mansidão, mais bondade, mais domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Isso você pode pedir a Deus. Agora, dom espiritual, Deus já te deu. E você precisa então descobrir. Quando você descobre o dom espiritual, você entende o propósito do ministério. Nós somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Deus quer usar você para construir, para edificar o seu corpo. O corpo de Cristo, não o seu corpo físico, não. Deus quer usar você com os seus dons espirituais que Ele deu para você, com as suas experiências de vida, com as suas habilidades naturais que você já adquiriu desde quando você nasceu. Isso vem, é genético, é hereditário. Ele quer usar isso para quê? Para edificar, para construir o corpo de Cristo, que é o quê? É a igreja. Por isso que ministério tem a ver com glorificar a Deus, servir a Deus e edificar a igreja do corpo de Cristo. A palavra nos ensina que a gente precisa então estar atento a isso, para podermos ver o corpo de Cristo ser edificado. Olha só o que Efésios nos diz. O fim é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Isso é ministério, irmãos. Não é função, não é cargo. Você já viu que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades em usar os nossos dons espirituais, as nossas habilidades para servir ao Senhor? A gente fica esperando o cargo. Você já viu aquela situação, muitas vezes, vamos fazer como a gente precisa fazer, porque é uma questão legal, inclusive, que a gente tem que fazer todo ano, para poder colocar assim, lá no cartório, o registro da diretoria estatutária da igreja. Mas muitas vezes, aí as pessoas vão votar, vão escolher, eu vou escolher o fulano de tal para ser o tesoureiro. De repente o cara não tem habilidade nenhuma, o cara não gosta de mexer com conta, com contabilidade, com matemática, ele não gosta, é dele isso. Mas a gente vai votar porque é o cargo que nós vamos dar para ele. E ele tem que ser o tesoureiro. E aí a pessoa vai exercer aquela função dentro da igreja, ela vai exercer com uma dor no coração, porque não é aquilo que ela sabe fazer, não é aquilo que ela gosta de fazer. De repente, ele gosta de cuidar de crianças, de ensinar para as crianças. Ele se diverte. Igual ontem, quando eu vi o tio Dil lá, com as crianças. Ele se diverte, ensinando, brincando, contando histórias para as crianças. Vai colocar ele para ser, de repente, tesoureiro, ou membro do conselho fiscal, que tem que ler documentos, analisar, calcular. Então, às vezes não é isso que ele quer. Mas a gente, por uma pressão, ou talvez por uma cultura, a gente fica fazendo isso. Eu não quero assumir a responsabilidade, então eu vou indicar outro. Aí eu indico fulano para ser tesoureiro, para ser membro do conselho fiscal, para ser secretário, vice-presidente e assim sucessivamente. Isso, estou falando da diretoria estatutária, fora os outros ministérios que nós temos na igreja, e a gente fica colocando como presidente disso, como presidente daquilo. Gente, a Bíblia não fala nada disso. Pelo menos, se você achar isso aí, você pode me mostrar. Eu vou ter um prazer enorme de poder ler esse texto com você. A Bíblia fala que existem ministérios e existem pessoas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, que vão preparar os santos. Por isso, muitas vezes a função do pastor é ser treinador, é preparar você para o quê? Para o serviço cristão. É despertar em você o seguinte: qual é o dom que Deus me deu? Qual é a habilidade, ou quais são as habilidades que Deus me deu? Qual é o meu sonho ministerial, o sonho que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria muito de ver acontecer na vida da minha igreja, que é o corpo de Cristo?
E aí, em cima disso, daquilo que Deus colocou no seu coração como sonho ministerial, como habilidades, parte também da sua personalidade, e também os dons espirituais, é que você vai exercer o ministério. A prioridade do ministério. Por que eu devo estar interessado nisso? Por que eu devo estar interessado? Pô, pastor, você está falando de ministério, está falando que ministério é diferente de função, é diferente de cargo. Ministério tem a ver com os dons espirituais, tem a ver com a minha personalidade, com as minhas habilidades, com o meu sonho ministerial. Ok, por que eu deveria estar interessado nisso? O que a Bíblia fala sobre isso para que eu realmente me interesse, me envolva no ministério? Eu tenho algumas razões para você, e eu gostaria que você acompanhasse e pudesse também abrir a sua Bíblia para conferir os textos bíblicos sobre isso. Isso não é uma fala de um livro, isso não é uma fala de alguém, mas é o que a Bíblia está nos ensinando. Eu apenas peguei o que a Bíblia está ensinando e estou trazendo para vocês. Por que que você tem que dar prioridade ao ministério? A você usar o que Deus te deu para servi-lo e para suprir as necessidades dos outros. Primeira coisa, você foi criado para o ministério. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10 nos diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Irmão, se você crê, porque eu sei que você crê, porque você já falou isso para mim, muitos aqui já falaram, o Salmo 139, né? Eu fui formado por Deus, eu fui criado, Deus me viu lá no ventre da minha mãe, me formou. Amém, irmão? Mas olha só, você não foi criado por acaso. Você não foi criado apenas para ser uma combinação da junção do espermatozoide com o óvulo e assim então formar uma vida. Não foi. Você foi criado por Deus com propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não é um aborto da natureza, uma coisa do acaso, nada disso. Deus tem um propósito para você. E um desses propósitos é exatamente este. Você foi criado para o ministério. Porque nós somos criados por Jesus, somos feituras dele. Para o quê? Para as boas obras. Lembra que eu falei que nós ministramos em 3 direções? Nós ministramos a Deus, nós ministramos aos membros, os crentes que comungam conosco, e nós ministramos aos não crentes. Então, quando fala em boas obras, ele está falando exatamente nessa direção, de ministrarmos as pessoas que estão ao nosso redor, quer sejam elas crentes ou não crentes. E quando fazemos isso, nós ministramos a Deus, porque nós estamos sendo obedientes. Qual pai aqui, qual o pai que está presente aqui? Primeiro vamos fazer o seguinte: quantos pais tem aqui? Pais e mães, pode levantar a mão para eu ver. Olha aí, bastante, pode baixar, graças a Deus, pais e mães. Qual é o pai ou a mãe que gosta, que eu falo assim, que gosta que o filho seja desobediente? Levante a mão para mim. Não estou falando que você vai gostar do seu filho, você vai gostar do seu filho de qualquer jeito, ele sendo obediente ou não, mas que gosta que ele seja desobediente. Ninguém em sã consciência, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver o seu filho em desobediência. Nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes. Nós queremos que os nossos filhos, eles caminhem naquele lugarzinho que nós estamos ensinando, mostrando para eles. Você como pai, como mãe, tem que fazer isso mesmo. Mas nós esperamos o quê? Que os nossos filhos sejam obedientes. Irmãos, nós somos criados para o ministério. E nós muitas vezes estamos desobedecendo a Deus, porque Deus é o nosso Pai, Ele nos criou, Ele nos salvou. E nós estamos desobedecendo a Deus, porque eu acho que não tem nenhum ministério. Tem gente que fala assim, eu vou sair dessa igreja porque não tem nenhum ministério para mim aqui. Vou sair dessa igreja porque não tem nenhum ministério para mim aqui.
Duas palavras para essa pessoa: só lamento. Porque ela não pôde ver, perceber. Ela foi criada para o ministério. Ela tem que descobrir o ministério. Ela tem que experimentar, fazendo algumas coisas, para entender aonde ela vai servir melhor. Queridos, queridas, nós fomos criados para o ministério. Outra verdade, nós fomos salvos, eu fui salvo para o ministério. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Desculpa. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ele nos chamou, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Obrigado, os meus universitários, pela correção. 2 Timóteo 1, 9. Nós somos salvos para servir, irmãos. É a frase que eu falei para vocês no início. Nós somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Pastor, mas eu sou uma pessoa muito idosa. Eu não posso mais servir, né? Essa semana nós tivemos a oportunidade de visitar uma irmã, membro da nossa igreja. Uma irmã que, pela história dela, foi uma pessoa muito ativa aqui em nossa igreja. Uma irmã que liderava, uma irmã que era professora, uma irmã que cuidava. E hoje, por causa da enfermidade dela, ela está impossibilitada de vir à igreja. Está numa cadeira de rodas, tem dificuldades, não está conseguindo enxergar direito já. E uma irmã que, quando nós fomos visitar, nós fomos conversar com ela, ela chorando ali, falando que ela já não se sentia mais, ela não prestava mais para nada, eu não sirvo mais para nada, eu estou aqui nessa cadeira, antes eu fazia tanta coisa na igreja, tal, mas agora eu estou aqui sentada nisso. E nós vamos falar com ela o seguinte: irmã, Deus criou você de maneira muito especial. Talvez agora você não esteja conseguindo exercer ou fazer aquilo tudo que você fazia, mas você tem importância para Deus, porque você agora pode fazer o quê? Você pode estar orando, você pode estar intercedendo, você pode estar orientando os seus netos, deixando um legado para aquelas crianças. Porque o legado de serviço ela já deixou aqui na história dessa igreja. Estou falando da irmã Maria de Lourdes, ou irmã Lourdes, como muitos conhecem. Ela já deixou. A tristeza no coração daquela irmã é que, por causa das dificuldades dela, ela não está mais servindo. Ali eu vi um coração de servo, sofredor. Porque está sofrendo porque não pode servir, pode estar mais atento às coisas da igreja. Enquanto muitas vezes nós, irmãos, que estamos com saúde, preferimos ficar sentado em casa e não fazer nada. Coisas precisam ser feitas aqui, trabalhos precisam ser feitos, e a gente muitas vezes tem que contratar pessoas para poder fazer o trabalho. Pastor, mas se eu chamar para um mutirão, a gente chama para o mutirão, aparece 2, 3, e temos saúde, aí preferimos ficar em casa. Aí quando a gente fica com um problema de saúde, a gente vem na igreja: ora por mim, pela minha saúde, porque eu preciso estar melhor para trabalhar e tal. Ok, vou orar pela sua saúde, claro, vou orar por você. Mas o que você está fazendo com a sua vida? Se você foi salvo para servir, irmão, para servir no ministério, e aí fica acomodado. A gente fica igual os discípulos, quando Jesus estava lavando os pés deles, né? Todo mundo assustado, porque o mestre está lavando os nossos pés. Eu não vi nenhum deles pegar um balde, uma vasilha e ficar do lado de Jesus e falar assim: eu vou te ajudar a lavar os pés dessa moçada aí, esse monte de pé sujo que tem aí. Ninguém fez isso. Jesus está lá, aí Pedro, querendo dar uma de bonzão, né? Não, o senhor não vai lavar o meu pé. Jesus falou: o que é isso, Pedro? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então tá, então lava o meu corpo inteiro. Ele falou: Pedro, também não precisa lavar o corpo todo, não, é só o pé. Né? Tem gente que é assim: não vou fazer, não quero, o pastor não veio falar comigo, então não vou fazer. E aí o negócio fica aí, fica tudo aí, né? Pendurado, caindo.
Muitas vezes, irmãos, o pastor não tem condições de ver todas as coisas. Eu preciso da ajuda de vocês. Pastor, tem uma determinada coisa que está acontecendo ali. Igual, por exemplo, tinha um vazamento de uma água aqui que a gente descobriu. Há quantos anos essa água está vazando ali? A gente não sabe. Então, irmãos, nós temos que entender que tudo que nós fazemos para Deus, para os outros crentes e para as pessoas, é ministério. É servir ao Senhor. Você foi chamado para o ministério. Efésios 4:1. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Desculpa, isso é Gálatas 1:15. Depois, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Irmãos, nós fomos chamados, você foi chamado para servir, tem um ministério na sua vida que Deus quer usar você, irmão. Você vai abençoar pessoas, você vai abençoar a igreja, você vai glorificar a Deus com o seu trabalho, com os seus dons espirituais, com as suas habilidades. É um ministério que você precisa descobrir. Pastor, eu entendi que eu fui salvo para o ministério, que eu fui criado para o ministério, eu entendi que eu fui chamado para o ministério, pastor, mas eu não sei qual é o meu ministério. Ok. Aí eu até entendo você não saber qual é o seu ministério. Mas eu vou dizer uma coisa para você. No dia 24 de setembro, nós vamos ter aqui na nossa igreja um treinamento chamado Molde de Servo. Molde de Servo. Esse treinamento, tem vários irmãos da igreja que já fizeram. O primeiro treinamento que a gente fez lá no primeiro semestre, em abril, dia 23 de abril, se eu não estou enganado. Vários irmãos fizeram, né? Quem fez o molde de servo aqui, levanta a mão. Aí, ó. Está vendo, irmãos? Vocês que não fizeram? Esses irmãos. Pode procurar. Procura cada um desses irmãos aí. Pergunta para eles. O que é esse treinamento? Dia 24 de setembro, nós vamos ter o molde de servo aqui na nossa igreja. Você que não fez, eu sugiro, eu aconselho, como seu pastor, eu aconselho você fazer. Por quê? Porque ali você vai descobrir qual é o seu dom. Ali você vai descobrir um pouco mais da sua personalidade. Ali você vai descobrir também um pouco mais do seu sonho ministerial. É um seminário puxado. Ele começa às 14 horas e vai até às 21 horas. Nós temos coffee breaks nesse meio aí. Mas é um treinamento que vale a pena. Porque você vai descobrir que você foi criado, que você foi salvo, que você foi chamado para o ministério. E aí você vai entender o seguinte: agora eu entendi o que Deus tem para a minha vida, agora eu vou servir na igreja. Vou servir melhor lá no meu trabalho. Vou servir melhor lá na minha rua. Você vai estar vivendo então o propósito de Deus na sua vida. Você também foi abençoado por Deus para o ministério. 1 Pedro 4,10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Irmãos, quando Deus te deu um dom espiritual ou dons espirituais, quando Deus criou você do seu jeito, extrovertido, talvez mais caladão, talvez uma pessoa que gosta muito de realizar coisas porque gosta de tarefas, talvez uma pessoa que gosta de estar à frente das outras pessoas. Quando Deus abençoou você com essas características, é para você poder abençoar os outros. Você foi abençoado. Olha só o egoísmo, muitas vezes, nosso. Nós somos abençoados por Deus e a gente quer guardar aquela bênção só para a gente. Não, é só para mim. O que eu tenho, o que eu sei, o que eu posso fazer, só eu. Só eu. E outra coisa, quando nós fomos criados e fomos abençoados, quando nós abençoamos os outros com aquilo que nós falamos ou fazemos, nós não fazemos para a nossa glória. Nós fazemos para a glória de Deus. Então, se você acabou de falar que faz para a glória de Deus, para de ficar querendo aparecer aqui na frente. Para de ficar querendo aparecer aqui na frente. Porque tem gente que só faz se aparecer. Não, é para eu dançar na coreografia? Então eu vou, porque eu vou aparecer.
para lá, para cá, né, tal. Vou fazer aqueles passinhos, né? Vou aparecer. Não, para eu cantar? Então eu vou. Não, irmão, estou precisando de você para você ficar lá perto do bebedouro, catando os copinhos, né, orientando as crianças. Não, lá não vou ficar, não. Não, irmão, estou precisando de você ficar ali no portão. Não. Ninguém vai me ver aqui. Ninguém vai poder saber que eu estou aqui. Para quê? Por quê? Porque a gente acha que nós somos abençoados para aparecer, para mostrar. Irmão, você foi abençoado para servir. Ministrar, servindo a Deus, servindo aos crentes e aos não crentes. Você também foi enviado para o ministério, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se nós temos Jesus como nosso mestre por excelência, e nós estamos dizendo que somos discípulos de Jesus, nós temos que seguir o exemplo dele. Você foi enviado para servir. Eu fiquei muito contente ontem, irmãos. Olha só, que o nosso final de semana foi um final de semana assim, cheio. E eu estou gostando disso. Estava conversando com o irmão Djalma ontem, e a gente tem que manter, a nossa igreja ela tem que funcionar todos os dias. Tem que ter alguma coisa sempre acontecendo aqui na igreja, para atrair a comunidade, ou para preparar os nossos líderes, para treinar as nossas crianças. Algo tem que acontecer, porque uma estrutura como essa, que Deus abençoou a nossa igreja com essa estrutura, fica fechada. Semana toda fechada, nada acontece. Quarta-feira à noite, culto de oração, mas nem todo mundo vem. Nem todo mundo vem no culto de oração na quarta-feira à noite. Então fica aqui. A gente precisa fazer. Então eu fiquei muito contente ontem, porque enquanto estava acontecendo lá, eu cheguei de manhã, dei uma olhada aqui. No final de semana nós tivemos um intercâmbio dos adolescentes e pré-adolescentes da Igreja Batista em Morada de Camburi, a igreja onde eu já fui pastor, e a nossa igreja. E aí vieram então tinha aí uns 50, né? 50 meninos aqui, meninos e meninas, né? Aqui. Então eu cheguei de manhã, eles já estavam na dinâmica deles aqui, né? Tinha o pastor Juliander, o pastor Walter, o Fernandinho, o Rodrigo, são pessoas que cuidam dessa faixa etária. E eles estavam aqui. Tínhamos outros irmãos da igreja. Enquanto os meninos estavam lá, tinham irmãos da igreja que estavam ali, fazendo o quê? Preparando o almoço para eles. Enquanto tinham outros irmãos da igreja preparando o almoço para eles, ali naquela cozinha quente, né, todo mundo suado, aquele negócio todo complicado, tinham vários irmãos que estavam vindo aqui à igreja e voltando ali para Nova Cobilândia para levar alguma coisa, preparar alguma coisa para o evento que aconteceria de tarde. Era a igreja de Jesus em movimento. Irmãos trabalhando de um lado, os adolescentes aqui, irmãos trabalhando aqui. A igreja do Senhor Jesus é viva, ela é dinâmica assim. E estava em movimento. Depois os adolescentes saíram, foram lá também para Nova Cobilândia. Lá eles apresentaram uma coreografia, fizeram umas dinâmicas, muito bom. E os membros da nossa igreja que estavam lá ajudando, né? Irmãos, homens. Tinha um irmãozinho, está ali atrás. Eu falei assim, irmão, preciso de alguém ficar lá perto do pula-pula lá com as crianças. Ele foi para lá, para poder ajudar. Fica lá, olhando as crianças, marcando o tempo, orientando as crianças. Tinha irmãos que estavam lá preenchendo as fichas, irmãos que estavam distribuindo folhetos, irmãos que estavam carregando cadeira para cá, cadeira para lá, busca cadeira ali, lava a cadeira, traz cadeira, coloca a cadeira. Serviço, irmãos. Serviço de pessoas que colocaram o coração na obra do Senhor, dizendo o seguinte: eu não estou aqui por acaso, Deus quer me usar para alguma coisa, e eu vou servir ao Senhor. Isso é abençoar, isso é entender que nós fomos enviados para o ministério. Uma outra verdade, o corpo de Cristo precisa do seu ministério ou do meu ministério. Portanto, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte deste corpo. A igreja precisa do seu ministério, irmãos. Nós precisamos resgatar, por exemplo, o nosso ministério de Libras, né? Tem vários irmãos aqui que servem ao Senhor. Por que eu estou falando para resgatar? Porque a gente precisa atrair as pessoas que têm problemas de audição. Vocês já repararam que os surdos, né, aquelas pessoas que têm problemas de audição,
não estão vindo à nossa igreja? Repararam isso? Irmãos, era tão bom ver aquelas pessoas sentadas ali, os nossos irmãos ministrando na vida deles. Precisamos resgatar esses ministérios, porque isso é servir ao Senhor, servir aos crentes e servir aos não crentes. Você então precisa, o corpo de Cristo, a igreja precisa do seu ministério. Você é responsável pelo seu ministério. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Preste atenção, irmão. Deus te deu habilidades, Deus te deu dons espirituais, Deus permitiu experiências na sua vida, né, na sua história de vida. Deus te deu uma personalidade e Ele vai cobrar isso. Sabe o que vai acontecer? No dia que você estiver diante do Senhor, Ele vai fazer a seguinte pergunta para você. Você, fulano, para mim, por exemplo, Marcelo. Eu não sei nem se ele vai me chamar de Marcelo, né? Mas vai lá. Marcelo, o que você fez com Jesus Cristo, o meu filho, quando eu mandei para a terra? Senhor, eu aceitei Jesus. Ele se tornou o Senhor e o Salvador da minha vida. Aí os anjos, vão aplaudir, né? Soltar fogos, tal. Beleza. Aí Deus assim, beleza. Agora tem a segunda pergunta. O que você fez com os dons, habilidades, personalidade e experiências de vida que eu dei para você? Bem, Senhor, sabe, né? Tinha dia que eu gostava de ficar em casa vendo futebol, né? Senhor, sabe, tem aquele dia, né, que o pessoal saiu para poder fazer um evangelismo, um trabalho. Eu preferi ficar em casa dormindo, né, Senhor? Sabe, né, Senhor, eu usei tanto a minha inteligência, a minha habilidade para o meu trabalho, né, que eu trabalhei tanto que eu não tive tempo. É essa a resposta que você vai dar para Deus? Você acha que Ele vai ficar feliz nisso aí? Pensa, irmão. Pensa, irmã. Você é responsável pelo seu ministério. E por fim, entenda que você vai ser recompensado pelo seu ministério. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Você vai receber com recompensa do Senhor. Não é do pastor, não é do diácono, não é do missionário, é do Senhor. Irmãos, eu fico imaginando assim, a gente está ainda com o espírito olímpico, né? Lembra quando o pessoal vão receber as medalhas, né? Vai receber as medalhas lá, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Apesar que eu acho a medalha de bronze mais bonita do que a medalha de prata, né? Uma medalha de ouro é fenomenal. O vôlei do Brasil, masculino, que ganhou a medalha de ouro. Ninguém esperava isso. E ele foi lá e ganhou a medalha de ouro. Todo mundo lá na frente, recebendo. Aí, antes de entregar a medalha, eles dizem quem é que vai entregar a medalha. É o fulano de tal, presidente do comitê olímpico de não sei o quê, que tem isso, que tem aquilo. Faz o currículo do camarada todo. Aí ele vai lá entregar a medalha para cada jogador. Agora pensa que pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pelo seu serviço prestado em vida aqui na terra, quando você chegar no céu, Deus vai pegar uma medalha e Ele vai colocar no seu peito essa medalha. É Ele. Entendeu? Ele vai colocar, você não pode dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu reino, do teu rei. E Ele vai te dar uma medalha. Por quê? Porque você usou a sua personalidade, você usou os seus dons espirituais, as suas habilidades, as suas experiências de vidas, quer sejam elas boas ou ruins, você usou para glorificar a Deus, para servir aos outros membros da igreja, os crentes, e para servir aos não crentes. Isso é ministério. É isso que o Novo Testamento nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que você tem feito, meu irmão, com o seu ministério? O que você tem feito com a sua vida? Muitas vezes fica acomodado, esperando as coisas acontecerem. Deus, Ele espera que você entenda
que você foi criado para o ministério, que você foi salvo para o ministério, chamado para o ministério, abençoado por Deus para o ministério, enviado para o ministério. A igreja precisa do seu ministério, você é responsável pelo seu ministério e você vai ser recompensado pelo seu ministério. Grave essa frase de novo, vou ler para vocês. Se quiser, escreve aí. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Outra frase. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Toma posse disso, irmão. Toma posse disso. Porque Deus conta com você. No serviço da igreja e na missão do mundo. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado por esse tempo aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós podemos refletir. Todos por um propósito, todos por um ministério, Senhor. Entendendo que o Senhor tem um ministério para cada um de nós, de maneira muito específica. Um ministério que pode ser igual ao do meu outro irmão, e a gente vai juntar as forças para fazer a tua obra, Senhor. Porque nós queremos glorificar ao Senhor com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Nós queremos também servir aos nossos irmãos e também servir aqueles que ainda não fazem parte do rebanho do Senhor. Ó Deus, toca no nosso coração, desperta-nos, ó Pai, desperta a nossa igreja para que seja uma igreja servidora, para que possamos servir com alegria, porque o Senhor nos salvou, nos criou e nos chamou para o ministério. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.